Eu vou agora para uma outra notícia, eu vou lá para o Eco agora, né, o eco.org.br, com uma notícia que não tem tanto a ver com esse julgamento, mas tem a ver com esse julgamento. Porque no dia 30, na segunda-feira, o Map Biomas lançou, né, mais uma coleção dos mapas que mostram, né, a série histórica de ocupação e uso da terra. E aí a informação que a Duda Menegassi traz ali na notícia, né, do Eco, é que a área usada pela mineração no Brasil cresceu 6 vezes nos últimos 35 anos. O levantamento mostra a expansão acelerada do garimpo na Amazônia nos últimos 10 anos. Dentro das terras indígenas, o garimpo cresceu 495% desde 2010. Né, a área ocupada por atividades de mineração no Brasil cresceu 6 vezes nos últimos 35 anos. E o salto ocorreu entre 85, quando o setor ocupava cerca de 31 mil hectares do território nacional, e 2020, quando se estendeu por 206 mil hectares do país, uma área maior que a cidade de São Paulo. Esses dados, né, essas informações foram identificadas pela equipe do Map Biomas nessa análise que eles fazem, né, desde 85 até 2020, e continuam fazendo, usando inteligência artificial para fazer uma análise, né, e esse mês eles lançaram produtos novos dessa análise, que a gente falou aqui sobre isso, tanto da superfície de água no país, o quanto o país perdeu cerca de 15% da superfície de água nesses últimos anos, de 85 a 2000, na análise das fotos de satélite, e a cicatriz de queimadas, o quanto o país está queimando também. Né? E, por exemplo, só o Pantanal perdeu quase 70%, mais de 60% da superfície de água. Não é exatamente o mesmo que volume da água, tá? Mas é a superfície da água, o que dá para ver pelo satélite. E agora, esses dados, que é a coleção anual que o Map Biomas lança, é a sexta coleção, trouxe esses dados mostrando, identificando as áreas de mineração, o quanto cresceu, né? 495% de crescimento das mineração, da atividade de garimpo em terra indígena entre 2010 e 2020. Né, esses 10 anos, o quanto teve esse crescimento. É muito interessante acompanhar os dados no Map Biomas, eles têm um mapa mesmo interativo que você pode selecionar por região, ver esses produtos novos com a superfície de água, a cicatriz do fogo, bem interessante, e a gente vê, né, o quanto que o garimpo e a mineração industrial cresceram, né, num gráfico também nos últimos anos, aí de 85 a 2020, a quantidade, né, e o garimpo, que é uma atividade extremamente danosa, né, também cresceu exponencialmente nesses últimos anos. Os pesquisadores também destacam que o boom do garimpo coincide com o avanço da atividade sobre terras indígenas e unidades de conservação. De 2010 a 2020, a área ocupada pelo garimpo dentro de territórios indígenas cresceu 495%, como eu falei, e nas unidades de conservação o crescimento foi de 301%. Em 2020, metade da área nacional do garimpo estava dentro de unidades de conservação, a maioria delas no Pará, ou em terras indígenas, 9,3%. Então, o quanto é flagrante, né, esse ataque às terras indígenas e às unidades de conservação. E para ter uma ideia, em fevereiro do ano passado, o presidente da República, né, enviou ao Congresso um projeto de lei, ele mesmo, o PL 191 de 2020, para permitir a mineração em terras indígenas. A proposta, considerada por entidades socioambientais como um grave retrocesso e uma violência ao direito dos indígenas sobre o território, é uma das prioridades do governo Bolsonaro e segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Então, todas essas sinalizações, né, ter o presidente da República apresentando um projeto de lei para legalizar o garimpo e mineração em terras indígenas, o PL 490 querendo estabelecer o marco legal e liberar as atividades extrativistas dentro das terras indígenas, o julgamento do Supremo que pode botar um freio nisso de alguma maneira. Os sinais são muito claros e por isso a gente vê, né, a mineração e o garimpo entrando sem receio de ser punido ou algo do tipo.